Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem por aí, sejam bem-vindos a mais essa aula. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre estrutura e a aula que a gente vai ter hoje é muito importante porque ela é a base para pensar o texto dissertativo que é exigido pelo vestibular. Para que a gente consiga fazer uma reflexão um pouquinho mais ampla sobre o que é o texto dissertativo, a gente vai começar falando de uma diferença bastante importante na língua portuguesa, que é a diferença entre tipo e gênero textual, tá? Eu não sei se você já ouviu falar dessa diferença, mas é uma diferença importante para a gente conseguir observar as características dos textos e entender um pouquinho como que a gente se posiciona numa situação de comunicação. Essa aula é super importante para a gente conseguir visualizar que na dissertação do vestibular, né, no gênero que a gente chama de dissertação escolar, que é essa dissertação exigida pelos principais vestibulares do país, a gente vai precisar ter características específicas que são características exigidas pelas bancas, né? A banca vai observar o seu texto em relação à adequação ao gênero, à adequação ao tipo textual. Então, olhar para essas duas nomenclaturas, olhar para essas duas classificações em língua portuguesa é bastante importante, tá bom? Então, a gente vai começar conversando um pouquinho sobre situações de comunicação, né? A pergunta que eu te faço de primeira é: o que é um texto? Então vamos pensar um pouquinho juntos sobre isso, né? A nossa tendência é responder que um texto é normalmente, né, é um agrupamento de palavras que tem um determinado sentido e que levam uma mensagem, né, que estabelecem uma comunicação. A nossa primeira tendência é pensar num texto que é composto por palavras e pensar num texto que é escrito, principalmente quando a gente está num contexto de conversa sobre redação, como é esse aqui, né? Como a gente está num curso de redação, a tendência é sempre a gente pensar no texto como um emaranhado de palavras que tem um significado e que é expressado, né, de forma escrita. No entanto, o que a gente vai ver é que texto é uma categoria muito mais ampla do que simplesmente esse emaranhado de palavras que tem um sentido e que é apresentado de maneira escrita. A gente pode, por exemplo, ter textos que são não verbais, textos que são formados por imagens. É só você pensar, por exemplo, em uma placa de trânsito que comunica a partir de uma imagem. Não há ali nenhum texto, mas há uma imagem que comunica, que passa uma mensagem e que dá normalmente uma instrução, né? Tanto é que quando você vai tirar carta, você faz um curso ali para estudar quais são esses símbolos e o que cada um desses símbolos significa, para que você consiga dirigir bem, né? Para que você consiga respeitar as regras de trânsito. Então, o texto é muito mais do que um emaranhado de palavras. O texto pode ser formado por uma imagem, o texto pode ser formado por um símbolo. Uma fotografia é um texto, porque uma fotografia comunica, uma fotografia traz uma mensagem. E o que a gente vai ver então é que um texto, ele é formado sempre, né? Ele é constituído sempre dentro de uma situação de comunicação. Sempre que eu tenho então dois agentes, né, duas pessoas, dois indivíduos que vão se comunicar e que vão, para isso, formular uma linguagem, formular uma imagem, formular um símbolo, o que a gente tem aí é uma situação de comunicação em que há a produção de um texto. Um texto é produzido, então, sempre dentro de uma situação de comunicação, a partir da comunicação entre dois indivíduos, dois sujeitos, duas instituições, enfim, né? O texto é formado a partir de um processo de comunicação. O que a gente vai fazer agora, gente, é pensar nessa situação de comunicação em que esse texto vai ser produzido e pensar quem são os componentes que fazem parte dessa situação de comunicação. Como que a gente pode analisar isso que a gente chama de situação de comunicação, né, de uma maneira mais formal? E como que os vestibulares cobram isso, né? Porque além de
esse conteúdo ser bastante importante para você compreender a redação, ele também é importante para as questões objetivas e para as questões dissertativas de segunda fase, porque vários vestibulares vão tocar nessas questões, né? Vão falar sobre situação de comunicação, vão pensar a questão dessa situação de comunicação e dos seus componentes. Então é importante que você tenha uma perspectiva mais formal sobre essa questão. Aqui a gente vai, então, analisar juntos a questão do texto verbal, texto não verbal e texto híbrido. Qualquer um desses tipos de texto são produzidos dentro de uma situação de comunicação específica. Bom, então, para a gente entender essa situação de comunicação em que o texto é produzido, a gente vai pensar em quem participa dessa situação de comunicação, tá? Então, a gente tem sempre o que a gente vai chamar de um enunciador. Quem é o enunciador? O enunciador é quem vai compor esse texto, é quem vai compor essa mensagem. Vão ter autores que vão chamar de enunciador, vão ter autores que vão chamar de emissor. Na verdade, tanto faz. Qualquer uma dessas nomenclaturas vai servir para determinar quem é aquele que vai produzir esse texto. A pessoa que vai, então, de alguma maneira, conduzir esse processo de comunicação. Esse emissor ou esse enunciador, ele vai se dirigir sempre a um enunciatário ou a um receptor, que vai ser aquele que vai receber essa mensagem e que pode ou não, daí depois responder, se tornar um emissor, enfim. O que a gente vai ter numa situação de comunicação, então, são esses dois entes, né, o emissor e o receptor, ou o enunciador e o enunciatário, se comunicando e produzindo um texto. Dentro de uma situação de comunicação, gente, o que nós temos? Nós temos sempre uma intenção comunicativa. Isso é bastante importante da gente entender, né? Um texto ele é produzido com a intenção de comunicar algo. Um texto é produzido com a intenção de fazer com que o outro compreenda alguma coisa, de fazer com que o outro tenha acesso a uma história, de fazer com que o outro tenha acesso a uma série de instruções. Existem várias intenções possíveis quando a gente fala da produção de um texto. Um texto vai ser produzido por um enunciador sempre com vistas a algo, né? Sempre com a intenção de comunicar uma mensagem. Então, se a gente olha para esse esqueminha aqui, a gente vai ver que o texto vai partir do enunciador ou do emissor e vai se dirigir ao enunciatário ou a esse receptor da mensagem. No meio, ou seja, o que se constitui enquanto a própria mensagem é o texto. Esse texto formulado pelo enunciador vai chegar até o enunciatário e vai cumprir, então, o seu papel de comunicar algo. Para que essa comunicação entre enunciador e enunciatário seja uma comunicação efetiva, gente, o que vai acontecer? É necessário que esse enunciador compreenda exatamente quem é o seu enunciatário e formule o texto de forma que esse texto se torne acessível para quem vai recebê-lo. Quanto mais o enunciador conhece o seu enunciatário, melhor ele se comunica, melhor ele vai atender às expectativas desse enunciatário. E quanto melhor esse enunciatário, esse receptor do texto, conhece o emissor, conhece esse enunciador, melhor ele vai também compreender de onde vem esse texto e qual é a intenção que esse texto tem. Então, é muito importante a gente entender quais são as perspectivas que estão envolvidas em um processo de comunicação, em uma situação de comunicação específica. Sempre que eu vou produzir um texto, então, ou sempre que eu vou ler um texto, é importante eu conseguir identificar quem é o enunciador e quem é o enunciatário, por quem esse texto foi formulado e para quem esse texto foi formulado. Isso, gente, é bastante importante. Para isso, eu não sei se você já ouviu falar, mas é muito legal que você conheça uma determinação, que é a determinação que eu coloquei aqui para você, no esqueminha, inclusive, de máscara enunciativa.
O que a gente está chamando aqui, gente, de uma máscara enunciativa? Vocês viram que tem máscara enunciativa tanto do enunciador quanto do enunciatário, né? Então, a pessoa que produz o texto, ela é composta por uma máscara enunciativa. Como assim, Mari? É só você pensar no seguinte, todos nós somos compostos, né? Porque vivemos em sociedade, de máscaras enunciativas. O que isso quer dizer? Nós nos comportamos e nos comunicamos de formas diferentes a depender da situação de comunicação em que a gente está inserido. Por exemplo, você conversa da mesma maneira com os seus pais e com os seus amigos? Você age da mesma maneira quando você está numa festa com os seus amigos e quando você está num jantar com a sua família? Você se comunica da mesma maneira? É claro que não. E por que você não se comunica da mesma maneira se você é a mesma pessoa? Você é o mesmo enunciador, mas dependendo do espaço em que você está inserido e da situação de comunicação, você muda a sua forma de falar. Por que isso acontece? O que muda quando você se comunica com seus pais e quando você se comunica com seus amigos? Muda a situação de comunicação, muda quem é o seu enunciatário, certo? Então, se você tratar linguisticamente os seus pais da mesma maneira como você trata os seus amigos, provavelmente não vai dar muito certo, né? Porque provavelmente a expectativa dos seus pais em relação a você é diferente do que a expectativa dos seus amigos. Eu vou dar um outro exemplo para isso ficar um pouquinho mais claro para vocês. Eu, por exemplo, eu sou professora e eu sou também psicanalista. Vamos imaginar, então, eu estou aqui dando uma aula para vocês e eu estou usando uma linguagem o mais simples possível. Por quê? A perspectiva, né, o objetivo de uma aula é fazer com que você compreenda o conteúdo. Para que isso aconteça, né, para que essa intenção seja cumprida, é necessário que eu me expresse da maneira mais simples possível, que eu faça isso da maneira mais clara possível. Então, como a intenção de uma aula é a compreensão do meu interlocutor, né, é a compreensão de vocês, eu vou falar da maneira mais simples possível, eu vou usar uma linguagem que seja do campo de vocês, eu vou trazer exemplos que sejam da realidade de vocês, para que a gente se compreenda, né, para que a gente se entenda. E eu tenho um grupo lá de psicanalistas, né, um grupo de estudo do qual eu faço parte, e a gente se reúne de vez em quando. E cada um de nós vai apresentar ali um texto, um tema, falar sobre questões específicas dentro da psicanálise. Será que a linguagem que eu uso lá para apresentar um texto, para apresentar um conceito, para conversar, né, com as pessoas que estão ali, é a mesma linguagem que eu estou usando aqui agora para falar com você? Não é. E por que não é se eu sou a mesma pessoa, né? O enunciador Mari é o mesmo. No entanto, mudam as situações de comunicação, mudam os enunciatários, né? Muda quem vai receber essa mensagem. E quando muda a situação de comunicação, muda quem vai receber a mensagem, deve mudar também a forma de se comunicar, deve mudar também a linguagem. Então, se eu estou lá no grupo de psicanalistas, provavelmente a linguagem que eu vou usar é uma linguagem do campo da psicanálise, é uma linguagem mais específica, já que eu estou falando para especialistas, para as pessoas que conhecem, né, esses conceitos. Se eu vou falar de psicanálise com vocês aqui, por exemplo, numa aula, eu vou usar uma linguagem mais simples, porque o objetivo é outro, né? O objetivo é que vocês compreendam. A mesma lógica acontece com o exemplo que eu dei anteriormente, você e seus pais. Você e seus pais são diferentes. Então você vai se comunicar de maneira diferente com os seus pais do que você se comunica com seus amigos. Por quê? Porque os seus amigos, eles são mais parecidos com você. Eles pertencem à sua mesma faixa etária, eles convivem com você em outros espaços que não o que os seus pais convivem. Então, o que a gente vai ver aí é que você é um enunciador só, mas você se comporta diferente de acordo com a situação de comunicação e de acordo com o enunciatário que está ali na sua frente, de acordo com o receptor que está ali na sua frente. O que isso quer dizer? Por que eu dei todos esses exemplos para vocês? Para vocês entenderem que quando a gente analisa um texto, é importante que a gente analise a produção desse texto
dentro de uma situação de comunicação. O que isso quer dizer, Mari? Quer dizer que não adianta eu analisar a Mari como um todo. Eu preciso analisar a Mari enquanto enunciadora naquela situação específica de comunicação. Isso, gente, essa Mari na situação específica de comunicação é o que a gente chama de máscara enunciativa. Então, você vai assumir a máscara de professora quando você está diante dos seus alunos. Você vai assumir a máscara de psicanalista quando você está diante dos outros profissionais lá do seu grupo. Você, né? Quando você está diante dos seus pais, você assume a máscara enunciativa de filho. Quando você está diante dos seus amigos, você assume a máscara enunciativa de amigo, né? Isso, gente, faz toda a diferença. Essas máscaras enunciativas que nós vamos assumindo ao longo das situações de comunicação de que a gente faz parte. Porque essas máscaras vão determinar uma série de elementos que vão fazer parte dessa situação de comunicação e desse texto. Então, olhem aqui um pouquinho comigo para esse esquema que eu fiz, para a gente ver o seguinte. A máscara enunciativa, então, né, que é essa maneira como eu vou me comportar específica para cada situação de comunicação, ela acontece tanto para o enunciador quanto para o enunciatário. E ela vai determinar qual vai ser a linguagem que vai ser usada por mim na minha comunicação. Então, se eu estou lidando, por exemplo, com os alunos, eu vou ter uma linguagem mais clara, uma linguagem mais simples, uma linguagem mais compreensível. Se eu estou falando lá com um grupo de psicanalistas, eu vou ter uma linguagem mais específica, eu vou ter uma linguagem um pouco mais complexa, que tenha termos técnicos, né? Porque eu estou falando para os meus pares, para pessoas que têm a mesma formação. Eu vou pensar, além de pensar na linguagem, no suporte. O que é o suporte? Por onde está se dando essa comunicação, gente? Vamos lá, quando a gente fala em suporte, a gente está falando de suporte mesmo, né? Aquilo que suporta, ou seja, o meio material em que o texto está colocado. Suporte, no caso de uma situação de comunicação, é o meio material em que o texto está inserido. Por exemplo, um texto oral, né? Se eu estou aqui numa aula, por exemplo. Isso que eu estou fazendo aqui é uma situação de comunicação. Eu estou estabelecendo um texto e dizendo esse texto para vocês. Esse texto, ele é produzido numa linguagem simples. E qual é o suporte? Ou seja, qual é o meio material que está transmitindo esse meu texto para você? A minha voz, né? Então, a voz aparece como um meio material que vai fazer com que esse texto chegue até você. Na redação do vestibular, por exemplo, qual é o meio material que você utiliza para escrever o seu texto? A folha de papel. A maior parte dos vestibulares ainda usa folha de papel, né? Então, você vai escrever o seu texto na folha de papel, vai entregar essa folha, essa redação normalmente vai ser escaneada e mandada para a banca para ser corrigida. Então, o meio material, o suporte desse texto é a folha de papel. Tanto, gente, que quando vocês me falam assim, ai, Mari, posso treinar a redação no celular? Posso digitar meu texto para te mandar? Não, gente, não pode. Eu vou te dizer por que não. Porque o vestibular, a redação do vestibular, né, ela exige um treino físico também. Se você vai escrever à mão na hora da prova, é super importante que você treine escrever à mão durante a sua preparação, né? Porque durante a sua preparação, você consegue treinar o seu corpo, você consegue treinar o tempo que você demora, você consegue treinar o espaço que você tem na folha. Isso é super importante, tá bom? Então, o suporte, ele entra aí nesse cálculo que a gente tem que fazer quando a gente está se comunicando. Qual que é o suporte que eu vou usar? Porque o suporte muda tudo também, né? É diferente eu conversar com uma pessoa ao vivo e eu escrever uma mensagem no WhatsApp. É diferente de um textão que eu ponho no Facebook, é diferente de uma foto que eu posto no Instagram. Os suportes, né, os meios materiais em que eu coloco os textos, eles vão fazer muita diferença quando eu penso na situação de comunicação, né? Eles vão fazer muita diferença na linguagem que eu vou utilizar, eles vão fazer muita diferença na intenção que eu tenho com aquele texto.
Então é importante a gente fazer a análise do suporte também. E, mais importante que tudo, é a gente entender qual é a intenção comunicativa. Ou seja, por que esse texto está sendo constituído? Qual é o objetivo dele, né, gente? Qual é a função desse texto? Por que eu estou escrevendo? Por que eu estou falando? Qual é o meu objetivo com isso? Qual é o meu objetivo com esse texto aula de hoje? Que você entenda a diferença entre tipo e gênero textual. Que você entenda como funciona um processo de comunicação. Esses são os meus objetivos. Então, para isso, eu configurei uma linguagem. Para isso, eu construí um material, por exemplo, que é isso que você está vendo aí. Então, eu construí ferramentas que me ajudaram a me comunicar melhor. O que é melhor numa aula para que você entenda? Ter uma lousa, ter um material de apoio, ter aqui as informações dentro dessa apresentação, né? Então, eu tenho ferramentas que eu vou utilizar para me comunicar melhor. E essas ferramentas, gente, elas vão depender sempre, sim, né, de uma intenção, da intenção que eu tenho com esse texto. Né? Eu tenho intenção de quê? Por exemplo, vamos pensar num gênero textual que está super em evidência, que é o meme, né? Qual que é o objetivo do meme? Para que serve um meme? Um meme serve para te divertir, para te fazer rir, né? Para fazer uma relação engraçada com alguma coisa que está acontecendo, né? Então, o que o meme faz? Ele diverte. Se a intenção dele é divertir, qual a linguagem que vai ser utilizada? Que tipo de imagem vai ser utilizada? Quais são as ferramentas que vão ser utilizadas pelo meme para fazer com que você se divirta, né? Para te entreter. Então, isso é super importante, né, gente? A gente entender qual é a intenção da situação de comunicação. Essa intenção é o que vai determinar, presta bastante atenção nisso, a gente vai voltar nisso lá no final da aula, tá? É a intenção da situação de comunicação que determina o que é o tipo textual a que ela pertence, certo? Então, um texto, ele pode pertencer a um tipo e a um gênero textual. Esse texto vai ser do tipo 1, por exemplo, dependendo da intenção que estiver envolvida na situação de comunicação. Ele vai ser do tipo 2, dependendo da intenção que está ali na situação de comunicação, tá? Nós vamos entender um pouquinho melhor isso a partir de agora. O importante é que você tenha, então, na sua cabeça que sempre que há uma situação de comunicação, existe um enunciador e um enunciatário. Cada um desses participantes dessa situação vai ter uma máscara enunciativa e é importante para a gente compreender um texto que a gente olhe para a máscara enunciativa e não para o enunciador em si, não para o enunciatário em si. Né? Lembra lá de você se comunicando com seus pais e com seus amigos. Lembra que você é o enunciador, mas a máscara enunciativa é filho, a máscara enunciativa é amigo. Né? Lembra lá de mim, professora psicanalista. Então, o enunciador é a Mari, a máscara enunciativa é professora, a máscara enunciativa é psicanalista. Então, é muito importante a gente entender quais são essas máscaras enunciativas. Essas máscaras vão nos dizer sobre a linguagem que deve ser utilizada nesse texto, o suporte em que esse texto vai ser, enfim, transferido, né, em que esse texto vai ser comunicado, e a intenção comunicativa, né? Qual é a minha intenção com essa comunicação? Tudo isso vai compor o que é uma situação de comunicação, né? Tudo isso vai compor o que é a produção de um texto, a produção de uma mensagem que tem uma função, gente, que tem uma intenção. A gente se comunica sempre com uma intenção, a gente se comunica sempre com uma função, com um objetivo. Então é importante a gente entender isso, tá? Para você que presta Unicamp, por exemplo, ou para você que presta qualquer outro vestibular que cobra gêneros textuais, o que quer dizer isso, Mari? Se você nunca ouviu falar sobre isso, existem vestibulares que não pedem como redação uma dissertação, mas pedem gêneros textuais. Então, a Unicamp, por exemplo, ela vai cobrar que você escreva uma receita, ela vai cobrar que você escreva um vocábulo, ela vai cobrar que você escreva um relato, um manifesto, né? Ela não vai cobrar uma dissertação argumentativa, como é o caso dos outros vestibulares. A Unicamp, gente, vai funcionar toda na base do tipo e gênero textual, toda na base dessa discussão que a gente está fazendo agora.
Então, para que você, por exemplo, vá bem na redação da Unicamp, da UEM, né, dessas outras universidades que cobram gêneros textuais, é super importante que você entenda essa situação de comunicação. É super importante que você entenda esse enunciador e enunciatário e essas máscaras, né, enunciativas. Então, a Unicamp vai trabalhar muito com isso. Você pode ver que a proposta de redação da Unicamp, ela vai inclusive trazer esses elementos aqui em negrito. Pegue uma proposta da Unicamp e analise o que está em negrito ali nessa proposta. Quem é o enunciador, né? A máscara enunciativa do enunciador, a máscara enunciativa do enunciatário, né? A intenção, o suporte que você deve usar, né? E a linguagem, portanto, que deve ser usada por você. Se você analisar todos esses elementos aqui, você consegue fazer uma ótima redação para a Unicamp e ter uma excelente nota. Inclusive porque a avaliação da banca vai ser uma avaliação baseada nesses elementos aqui, tá bom? Bom, então é isso, gente. Em relação à situação de comunicação, é importante que fiquem claros esses elementos. Agora, né, dito isso, nós vamos pensar nessa diferença tipo textual e gênero textual, né? Se você já ouviu falar disso, você sabe que o tipo textual é uma categoria mais geral, que o tipo textual é uma categoria que inclui estrutura e que inclui características, né, mais gerais dos textos. Essas categorias, né, o tipo textual, são categorias específicas e limitadas em língua portuguesa. Então, por exemplo, nós vamos falar hoje de 5 tipos textuais apenas. Então, a gente tem 5 tipos textuais e dentro desses 5 tipos textuais, nós temos inúmeros gêneros textuais. Então, nós vamos ver isso agora, tipo a tipo, gênero a gênero, né? Então, nós temos 5 tipos textuais, inúmeros gêneros textuais. E essas duas categorias estão relacionadas. O tipo é mais geral e o gênero é mais específico. O tipo textual diz respeito à estrutura mais geral, né, dos textos, e o gênero textual diz respeito a características cristalizadas socialmente, a características que diferenciam esse gênero de outros gêneros textuais. Você vai entender isso melhor agora. Eu uso sempre uma metáfora aqui para pensar tipo e gênero textual, porque eu acho que ela torna mais visível essa codependência entre essas duas categorias. Então, eu sempre digo que os tipos textuais são como se fossem grandes guarda-chuvas e os gêneros textuais estão dentro desses guarda-chuvas. Então, é assim que a gente vai trabalhar, né? Com essa imagem do guarda-chuva. Então, nós vamos pensar que cada tipo textual é um grande guarda-chuva e que embaixo desse guarda-chuva eu tenho diversos gêneros textuais. Então, vamos lá. Vamos começar falando do primeiro grande tipo textual que a gente encontra na língua portuguesa, que é o tipo narrativo, que eu coloquei aí para vocês, né? Primeiro, gente, acabamos de falar que o que diferencia o tipo de texto, né? O que faz com que eu consiga caracterizar o tipo de um texto é a intenção comunicativa. Então, qual é a intenção desse texto? Quando eu respondo a essa pergunta, eu consigo caracterizar a que tipo, né, de texto esse texto com que eu estou lidando pertence. Então, quando a gente fala do tipo narrativo, que é o primeiro guarda-chuva que eu coloquei aí para vocês, né? Qual é, gente, a intenção de um texto do tipo narrativo? Quando eu narro, qual é a minha intenção comunicativa? A intenção comunicativa do texto narrativo é sempre contar uma história, né? Quando eu quero contar uma história, eu vou estabelecer aí um texto narrativo. Isso caracteriza, então, um texto do tipo narrativo. Todo texto que conta uma história, que tem como intenção contar uma história,
pertence a esse grande guarda-chuva do tipo narrativo. O que mais caracteriza o tipo narrativo? Ou seja, quais são as características gerais que eu coloquei aqui para você que caracterizam o tipo narrativo? Sempre que eu tenho um texto narrativo, eu vou ter um narrador, né? Eu vou ter alguém que conta essa história, eu vou ter essa voz narrativa, né? Eu vou ter personagens, então eu tenho que estabelecer quem são as personagens que vão participar dessa história, dessa narrativa. Eu vou ter tempo, marcação de tempo, quando aconteceu essa história, né? Eu vou ter essas marcações ontem, anos atrás, né? No futuro, amanhã, quando se deu essa história? Essas marcações de tempo são super importantes quando eu quero narrar alguma coisa. Eu vou ter o espaço também. Então, eu vou ter a marcação espacial, onde aconteceu essa história, né? E eu vou ter também o enredo, que é a narrativa propriamente dita, que normalmente, né, vai se estabelecer aí a partir de um começo, um meio, um fim. Como é que é o enredo da narrativa? Normalmente ele se dá da seguinte maneira, para você lembrar, né? Você tem uma situação inicial em que existe ali uma série de personagens que estão vivendo a vida tranquilamente, então eles estão numa situação relativamente confortável, ocorre um conflito, esse conflito tira essas personagens de uma situação confortável e ele vai evoluir até um clímax que precisará ser resolvido com um desfecho. Então a gente tem situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Normalmente, toda narrativa vai se organizar em alguma medida a partir dessa ideia de um enredo, tá bom? Então, as perguntinhas aí que a gente faz normalmente para caracterizar um texto narrativo são com quem acontece essa história, né? Quem são as personagens? Quando acontece? Então, qual a marca temporal? Onde acontece? Então, qual é o espaço em que essa narrativa acontece? E o que acontece? Ou seja, o enredo propriamente dito. Essas são características gerais, gente, de todo o texto narrativo. Então, todo texto que tem como intenção contar uma história, ele vai ser composto por essa estrutura. Narrador, tempo, espaço, personagens e enredo, certo? Isso, gente, é o que caracteriza esse primeiro guarda-chuva do tipo narrativo, certo? Essa caracterização mais geral, que contém tanto a estrutura mais geral, isso que é comum a todas as narrativas, quanto a intenção comunicativa de um texto narrativo, que é justamente contar uma história, como a gente acabou de dizer. Agora, é importante, então, que de posse dessas informações, a gente pense quais são os gêneros que pertencem a esse grande guarda-chuva do tipo narrativo. A gente pode pensar, então, em alguns que eu coloquei para vocês. No romance, por exemplo, né? No conto, na crônica, na fábula, no relato, no diário, na novela, na carta pessoal. Todos esses gêneros, eles têm em comum a estrutura de narrador, personagem, enredo, tempo, espaço, né? Todos eles vão conter em alguma medida essa estrutura. E além disso, todos eles vão conter também a intenção ou o objetivo de contar uma história. Essa é a lógica do texto do tipo narrativo. Agora, vamos pensar o seguinte, essas características gerais, gente, são aquilo que é comum, que é igual para todos esses gêneros, né? Então, um conto, uma crônica, um relato, um romance, todos esses gêneros, eles têm em comum a estrutura e eles têm em comum a intenção. No entanto, eles também têm características que diferenciam eles uns dos outros, né? Então, por exemplo, como é que a gente caracteriza um romance? Como é que a gente diferencia um romance de um conto e de uma crônica? Por exemplo, né? Como é que eu faço essa diferenciação? Então, eu posso dizer que o romance é uma narrativa mais longa. O romance é uma narrativa em que eu tenho uma complexidade de enredo maior, em que eu tenho maior quantidade de personagens, em que eu tenho um conflito mais alongado, né? O
O conto, ele tem o menor número de personagens normalmente, um conflito mais específico e ele tem uma duração menor, ou seja, uma narrativa mais curta. A crônica é uma narrativa em que eu tenho, normalmente, né, um diálogo com um fato do cotidiano e uma linguagem mais simples também, menos personagens, uma narrativa menos complexa um pouquinho. Então, o que a gente vai ver? Que existem pontos em comum que fazem com que todos esses gêneros pertençam ao mesmo tipo e existem características separadas, né? Características diferenciadoras em relação a esses gêneros, né? Então, o romance tem uma característica, o conto tem outra, a crônica tem outra, apesar de todos pertencerem ao tipo narrativo, porque a intenção desses gêneros é sempre contar uma história, tá? Aqui, só para trazer para vocês uma questão que eu acho importante, porque já apareceu, né, em provas de vestibular, como questão objetiva e como questão dissertativa de segunda fase, eu acho legal fazer uma relação para vocês lembrarem dessa diferença entre romance, conto e crônica, né? Uma vez, um vestibular trouxe essa diferença fazendo uma relação com o audiovisual. Então, olha que legal, né? A crônica é como se fosse uma fotografia, então é um texto que vai trazer uma imagem estática da realidade, que vai se fincar sobre uma cena, sobre um acontecimento do cotidiano. O conto é como se fosse um curta-metragem, então é uma narrativa um pouco mais complexa, que já tem um certo movimento, que vai ter mais personagens e um conflito mais alongado do que o da crônica. E o romance é como se fosse um longa-metragem, né? Um filme mesmo. Então, o romance vai se dar num espaço narrativo maior, vai ter uma complexidade maior nos personagens, né? Um aprofundamento maior na narrativa. Então, olha que legal para você ter isso em mente e lembrar, né, desses três gêneros. A crônica se liga à fotografia, o conto ao curta-metragem e o romance ao longa-metragem. Gente, só para deixar claro que quando a gente fala romance, a gente está falando do gênero textual romance. Eu sei que vocês sabem disso, mas é sempre importante salientar. Um romance não precisa ser romântico, tá? Romance não tem nada a ver com... o gênero romance não tem nada a ver com um envolvimento romântico. Você tem romance de aventura, você tem romance de ação, você tem romance mágico, né? Então, o romance é um livro, né, gente? O romance é uma narrativa mais alongada. Ele não precisa necessariamente conter cenas românticas para ser um romance, tá? Eu sei que isso é óbvio, que vocês sabem disso, mas é importante sempre destacar essa questão. Romance é um gênero textual, tá? Outros gêneros aqui que eu acho importante salientar algumas características com vocês. A fábula, né? O que diferencia uma fábula, por exemplo? A fábula é um gênero que tem como personagens animais, sempre, ou objetos, né? Ou elementos que não são humanos. Então, a fábula sempre vai trazer personagens animais ou objetos. E a fábula vai ter sempre uma moral da história. Ela vai trazer sempre um ensinamento, né? Isso é característico da fábula, né? Tem sempre uma moralzinha ali no final. O relato é essa narrativa que normalmente vai se dar em primeira pessoa e que vai contar um pouco de uma experiência, né? De algo que acontece com esse narrador. O diário, vocês sabem, né? Tem uma marcação específica, formal, né? Estrutural, de colocar lá o dia da semana, relatar o que aconteceu naquele dia, né? Então, tem uma característica mais formal específica também, né? Da datação daquele relato e disso organizado em dias, né? Vocês devem ter tido contato com o Minha Vida de Menina, que é um diário que tem justamente essa marcação, né? Essa marcação de dias e tudo mais. A novela, gente, o que caracteriza a novela? A novela, veja, essa nomenclatura novela, ela tem a ver justamente com essa questão do novelo, né? Ela tem a ver com essa questão do emaranhado que vai se formando. Então, o que acontece numa novela normalmente? Você tem núcleos separados de personagens. Então, você tem aqui, o personagem lá que mora
na favela e a sua família, né? Aí você tem as personagens ali que frequentam o colégio, aí você tem as personagens que são da alta sociedade, aí você tem as personagens que pertencem a uma empresa. Então você tem, por exemplo, esses 4 núcleos, né, diferentes de personagens. Então a novela começa, você tem um conflito que se dá aqui na favela, um conflito que se dá na escola, um que se dá ali na mansão e um que se dá na empresa. Depois, o que vai acontecendo na novela é que todos esses núcleos, eles vão se cruzando. Então, o que inicialmente não tinha nada a ver, vai começando a fazer relação, né? Então, eu brinco, né? Toda novela termina num casamento, né? E nesse casamento você vai, na verdade, ali no último capítulo, descobrir que esse cara desse núcleo aqui era filho do outro núcleo, que traiu a mulher com o outro desse aqui, que, enfim, tinha uma tia que pertencia a esse núcleo. No fim, todo mundo termina no mesmo casamento, porque todo mundo se conhece ou se conectou de alguma maneira. Então, essa é a ideia da novela, né? E a novela tem uma questão muito específica relacionada ao clímax. Então, a novela tem um clímax diário, justamente para que você continue assistindo. Então, a novela sempre termina num ponto alto da narrativa para manter a sua expectativa para o próximo capítulo, para que você assista e queira, né, assistir para ver o que vai acontecer. É a mesma estrutura do que a gente consome mais hoje, que são as séries, né? O que é uma série? A série opera nessa mesma lógica. Ela tem núcleos diferentes que vão, ao longo da narrativa, se conectando de alguma maneira. E você tem, ao final de cada episódio, um clímax. Ao final de cada episódio, alguma coisa que te deixa curioso para continuar vendo. E quando termina a temporada, então, nem se fala, né? Fica todo mundo louco pensando, ai meu Deus, o que vai acontecer na próxima temporada? Vai ter outra temporada ou não? Vai renovar, né, o contrato com, né, a responsável pela estruturação, produção da série. Então, a novela e a série, né, elas vão operar nessa lógica de diferentes núcleos que vão se conectar e de um clímax que vai se dar a cada episódio para que você tenha curiosidade para continuar assistindo. Você sabe, se não sabe, vou te contar agora, que a novela, ela está na linha, né, histórica, ela é inspirada num modelo que foi instaurado pelo folhetim. Não sei se você já ouviu falar de folhetim, mas o folhetim né, foram os romances que foram publicados de maneira segmentada em jornais. Então você tem vários romances, né, bastante famosos, né, como por exemplo o Memória de um Sargento de Milícias, o Senhora, que foram publicados em forma de folhetim. Então, como é que acontecia isso? O autor publicava um pedacinho da história no jornal ali do domingo, por exemplo, e as pessoas liam, então, essa narrativa terminava num ponto alto, num clímax, para que na semana seguinte, né, no domingo seguinte, as pessoas comprassem novamente o jornal para continuar tendo acesso a essa narrativa. Então, o folhetim instaurou essa ideia de um clímax que se mantém para que as pessoas fiquem curiosas e queiram continuar vendo a história, tá? Isso aconteceu, essa primeira forma de publicação, com vários romances famosos brasileiros. Então, é legal que você tenha isso em mente também. Eu coloquei para vocês aqui a carta pessoal, só para a gente discutir um pouquinho essa ideia de que o gênero carta pessoal, ele é um gênero que pode ser inserido em diferentes tipos, dependendo da intenção. Qual que é a intenção de uma carta pessoal? Poxa, depende, né? Pode ser uma carta que você escreve para informar alguém de alguma coisa. Essa carta pessoal informativa, ela está em um outro gênero. Essa carta pessoal, em outro tipo, desculpa. Essa carta pessoal que eu coloquei aqui para vocês é aquela carta pessoal que você escreve com a intenção de contar uma história, com a intenção de contar de você, né? Com a intenção de contar como as coisas estão por aqui. Então é bem interessante a gente olhar para a estrutura da carta, porque ela vai ter também características específicas de gênero, né? A carta vai sempre ter ali um destinatário, a data, o lugar em que essa carta foi escrita, o destinatário, o conteúdo, né, da carta, e ao final uma pequena despedida ali, uma saudação e a assinatura de quem escreve a carta. Então a carta tem também questões formais específicas. Agora, vamos imaginar o seguinte, o que
une todos esses gêneros, né? A intenção de contar uma história. E o que separa cada um desses gêneros? As características que são específicas na estruturação de cada um deles, né? Então, acho que isso é importante da gente entender. Então, esse é o primeiro grande tipo textual, que é o tipo narrativo. É um tipo com o qual a gente tem muito contato. Nós temos muito contato com histórias desde sempre, né? Desde a nossa infância. Então, para a gente é um pouco mais fácil entrar nessa discussão pelo tipo textual narrativo, tá? O segundo tipo que eu coloquei aí para vocês, ou seja, o segundo grande guarda-chuva aí, que vai caracterizar os tipos textuais, é o tipo descritivo. O tipo descritivo, ele está relacionado, gente, com as seguintes características gerais, né? O que caracteriza um texto do tipo descritivo? Um texto que tem a intenção de detalhar, de caracterizar, né? De descrever alguma coisa. Esse tipo textual descritivo, ele tem como características, na língua portuguesa, principalmente a presença de adjetivos, não é? A classe de palavras que a gente usa para descrever, a classe de palavras que a gente usa normalmente para caracterizar, são os adjetivos. Então, nada mais, né, comum que, quando eu tenho um texto do tipo descritivo, apareçam muitos adjetivos. A gente vai ver que é comum também aparecerem, gente, coloquei aqui para vocês, né? Estruturas nominais. O que são estruturas nominais? Estruturas nominais são aquelas formadas por predicados nominais, né? Então, você sabe que a gente tem predicados verbais e predicados nominais. Os predicados nominais são aqueles formados por verbo de ligação e que estão relacionados normalmente à descrição de elementos, né? Ou à caracterização de elementos. Então, se você estudou sintaxe, você sabe que os predicados nominais, né, eles são formados por verbo de ligação e por uma característica que vai se ligar ao sujeito por meio desses verbos. Então, a gente vai ver que essas estruturas nominais e os adjetivos vão ser característicos, né, vão ser comuns em textos, né, do tipo descritivo. Então, a intenção é caracterizar, a intenção é detalhar, a intenção é descrever e as características gerais são a presença de adjetivos e de estruturas nominais. Legal! Dentro desse grande guarda-chuva do tipo descritivo, o que a gente vai ter? Nós vamos ter vários gêneros textuais. Então, quais são os gêneros que têm como objetivo descrever, têm como objetivo detalhar, têm como objetivo caracterizar? Vocês vão ver que vai ficando um pouco difícil pensar em gêneros que tenham, apenas essa intenção de caracterizar, de detalhar, né? Tem alguns sim que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, a bio do Insta, a bio do Instagram. Quando você coloca lá a bio do Instagram, o que você quer com aquilo, né? Você quer colocar características, você quer se descrever, você quer detalhar para as pessoas quem é você. Então, a bio do Insta tem como intenção caracterizar, tem como intenção detalhar. Então, a gente poderia colocar a bio do Instagram aqui como um gênero textual que está dentro desse guarda-chuva do tipo. Então, lembrando, gente, tipo textual é essa categoria mais ampla, que tem a ver com características mais gerais e tem a ver com intenção. E os gêneros são aqueles que estão dentro dessas características, né, desse tipo, mas que são mais específicos, né, que têm diferenciações entre si. Então, aqui eu coloquei para vocês a bio do Insta, eu coloquei etiqueta, sabe a etiqueta de roupa, assim? Em que você tem lá uma caracterização de que é feito, de que é feita essa roupa, né? Quais são as cores, qual é o tecido, enfim, então você tem aí um detalhamento. E coloquei aqui para vocês a carta de apresentação. O que é uma carta de apresentação? É aquela carta que você faz para se caracterizar, para se candidatar a um emprego, a um estágio, para se candidatar a uma bolsa, né, numa universidade. Tem, inclusive, universidades, né, a GV, por exemplo, exige que você faça uma carta de apresentação como um elemento para que você entre, né, na faculdade, entre pelo vestibular. Então, além da prova, além da redação, você tem que escrever uma carta de apresentação e você depois vai ser chamado para uma entrevista
para falar sobre essa carta de apresentação. Então, a carta de apresentação, ela entra aqui porque o objetivo dela é caracterizar, é detalhar, certo? Tudo bem, então, gente? Então, tipo narrativo e tipo descritivo. Esses são os dois primeiros tipos aí que a gente viu aqui na nossa aula. Agora vamos caminhar mais um pouquinho e entrar no próximo tipo, que é o tipo expositivo. Então, o nosso terceiro grande guarda-chuva aí. O que caracteriza o tipo textual expositivo, gente? Quais são as características gerais, então? Um texto do tipo expositivo, ele tem como intenção expor fatos, dados, acontecimentos, né? Esse texto, gente, é um texto que tem como objetivo mostrar pra gente o que está acontecendo sem demonstrar, né, uma opinião. Então, o texto expositivo, ele tem como função unicamente expor ideias, unicamente mostrar e não se posicionar e não opinar sobre esse conteúdo, certo? Então, quais são as características gerais do tipo textual expositivo? Principalmente a presença de substantivos, né? Então, a presença de palavras que determinam elementos do mundo, seres, notícias, enfim, e porcentagens, números, dados, né? A gente vai ver aqui que esses dados, eles são característicos do tipo expositivo. Então, o tipo textual expositivo tem como intenção expor fatos, dados, acontecimentos e tem como características gerais a presença de substantivos e a presença de porcentagens, de números e tudo mais. Agora, vamos pensar aqui juntos então um pouquinho em quais são os gêneros textuais que fazem parte desse tipo. Então, tem esse grande guarda-chuva do tipo expositivo. Dentro dele eu tenho alguns gêneros específicos. Quais são esses gêneros? Coloquei para vocês aí, né? O rótulo. Então, o rótulo de um produto. Normalmente um produto alimentício. O que ele tem ali? Ele tem informações que vão dizer para você do que aquele produto é constituído. Essas informações estão ali para expor, para te mostrar, né? Quais são os ingredientes, por exemplo, de que é feito aquele alimento. O gráfico. Gente, lembra que texto não é só texto escrito, tá bom? O gráfico, ele te mostra visualmente, a partir de uma imagem, dados, né? Números. Ele te mostra uma informação. Tanto que vários vestibulares vão colocar para vocês gráficos para serem interpretados e questões para serem respondidas a partir da análise de gráficos. O gráfico é um texto que é um gênero, né, textual, que está dentro do tipo expositivo. Porque a intenção de um gráfico é mostrar fatos, né? É mostrar dados, é mostrar acontecimentos ao longo do tempo. Né? Então, você pega um gráfico da venda de um produto específico ao longo do tempo. O que você vai ter ali? Você vai ter o fato, né? Você vai ter o acontecimento, você vai ter o dado, você vai ter aquilo que aconteceu desenhado de forma matemática por meio desse gráfico, tá? Você vai ter a tabela. Tabela, a mesma coisa. A tabela é um gênero textual que está dentro do tipo textual expositivo. O tipo textual expositivo tem como função expor dados. A tabela faz isso, né? O resumo. O que é um resumo, gente? Qual é o objetivo de um resumo? O objetivo do resumo é expor as informações de um texto sem colocar a sua opinião, né? Resumo não tem opinião, tá, gente? A opinião, ela fica para resenha, né? O resumo, ele é um gênero textual que vai trazer as informações principais de um texto base, de um filme, né, de um livro, resumidas, sem a voz de quem faz o resumo. Então, na verdade, o que você vai fazer no resumo, né, é trazer as informações como elas são, e não a partir do seu olhar. O resumo não inclui uma opinião, o resumo inclui simplesmente uma simplificação, né, do conteúdo, a gente pode dizer assim, tá bom? Coloquei aqui a notícia. Aí vocês viram que eu coloquei um meio aqui, né? O que eu quis dizer com esse meio? Que
A notícia é um gênero pertencente ao tipo expositivo? Sim. Qual é a intenção da notícia? Expor fatos, acontecimentos? Sim, essa é a intenção. Então, ela está predominantemente dentro do gênero expositivo. No entanto, você tem trechos narrativos na notícia, né? A notícia ela pode também flertar com o tipo narrativo. Daqui a pouco a gente volta nessa conversa disso que está no meio a meio aí, tá? O que é importante você perceber? Que a gente vai colocar a notícia no guarda-chuva do tipo expositivo porque a intenção dela é expor fatos e acontecimentos, né? Agora você pode me dizer assim, ah, Mari, a intenção de uma notícia que eu li ali no jornal era contar uma história. Era contar a história de alguém, né, de um trabalhador que estava ali numa fila e que foi ajudado por outros trabalhadores ali da região. Se a intenção dessa notícia é contar uma história e não expor um fato, ela pode ser colocada no guarda-chuva do tipo narrativo, tá? Então, isso para você já ir percebendo que eu coloco o gênero dentro do guarda-chuva a partir da intenção que eu tenho na comunicação. Se a intenção for contar uma história, vai para o guarda-chuva narrativo. Se a intenção for expor um fato, uma opinião, vai para o guarda-chuva expositivo, tá? Só então para você fazer essa diferenciação. Coloquei aqui também o documentário, né, gente? Que é um gênero textual que tem, sim, como objetivo expor fatos, expor porcentagens, dados pra gente, tá bom? Então, esse é o terceiro guarda-chuva, tipo expositivo. O quarto guarda-chuva é o tipo injuntivo, né? Esse nome dificinho, que não sei se você já escutou alguma vez na sua vida. O tipo injuntivo, ele tem como objetivo como intenção dar instruções ou ordens. Então, são textos que têm como características verbos no imperativo, verbos que vão dar ordens, que vão dar instruções para você, tá? Essas instruções, elas podem ser dadas em português, tanto no imperativo quanto no infinitivo. Por isso que eu coloquei esses dois modos aqui para você, né? O verbo, desculpa. No imperativo é aquele verbo que vai ser destinado, né, diretamente para o interlocutor. Então, eu vou falar para você, faça a sua redação, né? Quando eu digo faça, esse verbo no imperativo, ele está dando uma ordem, ele está dando uma instrução. Agora, eu posso dizer o seguinte também, fazer a sua redação, né? Eu posso colocar ali, né, como uma lista de afazeres e dizer para você, você deve fazer a sua redação, por exemplo, né? Essa estrutura aí também de verbos no infinitivo. Você tem, por exemplo, isso muito claro em receitas culinárias, né? A receita culinária, ela tem duas partes, né? Sim, ela tem uma parte de ingredientes e ela tem uma parte de modo de fazer. Lá no modo de fazer, você pode ter tanto uma expressão que diga assim, bata as claras em neve, né? Unte a forma, coloque no forno pré-aquecido. E você pode dizer, né? Bater as claras em neve, colocar na forma untada, né? Ou untar a forma, colocar no forno pré-aquecido. Então, eu posso usar tanto os verbos no imperativo quanto os verbos no infinitivo, né? Para dar ordens ou instruções. Esse tipo textual, ele tem como intenção, então, dar instruções ou ordens. Eu coloquei para vocês aí alguns exemplos, então, de gêneros que estão dentro desse guarda-chuva do tipo injuntivo. Então, o tipo injuntivo vai ter embaixo dele aí os manuais, por exemplo. Então, manual de instrução, né, gente? Edital, né, que vai te dizer exatamente o que você tem que fazer, quais são os passos para que você se inscreva em um concurso, por exemplo. O edital, normalmente, ele vai ter duas partes também, né? Ele vai ter uma parte expositiva, que vai te mostrar informações, né? Dados, fatos, e ele vai ter uma parte injuntiva, que vai te dizer como se inscrever, o que você deve fazer, né? Naquela prova, naquele concurso, como você deve se comportar.
Só que qual a intenção, né? Lembra que o que vai decidir em que guarda-chuva está o gênero é a intenção. Qual a intenção de um edital, gente? A intenção do edital, desse edital aqui é informar os participantes sobre como funciona o processo. Então, ele está no guarda-chuva expositivo. A intenção desse texto aqui, desse edital aqui, é dizer exatamente qual é o passo a passo para vocês se inscrever. Então, ele está dentro do tipo injuntivo. E é um pouco dos dois. O que que resolve? O que é predominante. Qual é a intenção predominante, né? É a mesma coisa da receita culinária, que eu acabei de te falar. A receita culinária tem duas partes. Tem uma parte de ingredientes, que é expositivo, né? E tem uma parte de modo de fazer, que é injuntivo. O que que decide em qual guarda-chuva está? A intenção. Qual é a intenção quando eu escrevo uma receita? Instruir você para que você faça aquele prato. Não é te informar, é te instruir. Então, a receita vai estar no guarda-chuva do tipo injuntivo, tá bom? Bom, legal. Coloquei para vocês aqui também a propaganda, né? Por que que eu coloquei a propaganda aqui? A propaganda é sempre injuntiva? Não, mas ela pode ser? Sim. Hoje, a gente tem menos propagandas na televisão, por exemplo, que vão usar essa estrutura injuntiva. Mas a gente já teve muitas, né? Uma clássica é a do batom, do chocolate batom, né? Vocês são muito novos para lembrar disso, mas tinha uma propaganda do batom em que você tinha ali uma pessoa que pegava o chocolate numa linha, né? Como se estivesse hipnotizando as pessoas que estavam vendo a televisão e dizia assim, compre batom, né? Bem óbvio, assim, né? Instruía, compre batom, o verbo no imperativo. Então, qual que é a intenção da propaganda nesse caso? É fazer com que você compre mesmo, né? Fazer com que você consuma, é levar você para ação. Então, sim, é injuntivo, né? Tá aqui no guarda-chuva do tipo injuntivo. Hoje a gente tem algumas propagandas que vão usar o verbo no imperativo, mas assim, menos com o compre e mais com outros verbos que vão levar você a comprar, mas de uma maneira mais velada, assim, né? Não é tão óbvio. Então, pensa na Coca-Cola, né? Beba ou abra a felicidade, não é assim? Abra a felicidade, a propaganda da Coca-Cola. O que é abra a felicidade, gente? Compre Coca-Cola, né? A última aí é compartilhe a felicidade, né? Compartilhe uma Coca-Cola. Para você compartilhar, você tem que comprar, né? Então, assim, o que a propaganda está fazendo é te levando à ação, né? Só que de forma menos óbvia. Antes você tinha isso muito claro, compre, né? Faça. A gente tem esses botões de compra muito claramente colocados na internet, né? Então, você vê lá um monte de coisa piscando, né? Clique aqui, compre agora, assine esse pacote, enfim. Então, aqui a gente tem bem claramente no discurso de venda características gerais aí do tipo injuntivo, né? Do tipo textual injuntivo. Então, é bem legal também da gente observar isso. Então, esses são os nossos outros dois tipos, né? Tipo textual expositivo, tipo textual injuntivo e os seus respectivos gêneros aí que fazem parte desses tipos. Agora, por último, não menos importante, na verdade, pra gente, o principal é o tipo dissertativo, que é o nosso último guarda-chuva aí, né? Qual é a característica, né? Ou qual é o objetivo antes, né? Qual é o objetivo ou qual é a intenção de um texto do tipo dissertativo? Gente, a intenção é defender um ponto de vista, né? Um texto do tipo dissertativo, ele existe para defender um ponto de vista, para defender uma tese, para defender um posicionamento diante de algum tema, diante de alguma questão. E para isso, ele vai ter características gerais específicas. Então, você sabe, né, se você está prestando um concurso, um vestibular, que o texto dissertativo, ele vai ser formado por introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E que ele tem que ter uma tese, que ele tem que ter um ponto de vista claro, que ele tem que defender esse ponto de vista, certo? Então, essas características são características gerais do tipo textual dissertativo. Aqui, eu quero destacar com você uma questão importante já, que é uma confusão comum. Muita gente acha que a intenção, né, de um texto do tipo dissertativo
é convencer o outro do meu ponto de vista. É convencer o outro da minha opinião. Isso não é verdade, gente, tá bom? A intenção do texto do tipo dissertativo é mostrar uma opinião e não convencer o outro dessa opinião. A gente tem uma perspectiva, né, um pouco de relação de poder, né, um pouco violenta do discurso, quando a gente diz que a gente precisa, num texto dissertativo, convencer o outro do nosso posicionamento. A gente pode muito bem dialogar, defender pontos de vista diferentes, e esses pontos de vista diferentes podem coexistir, né? Eles não precisam um derrubar o outro. Então, essa nossa ideia de que a gente precisa sempre vencer uma discussão, né, de que a gente precisa impor o nosso ponto de vista, não se coloca, né? Não precisa se colocar. Então, o texto dissertativo, não, ele não precisa convencer ninguém de nada. O que ele precisa é defender um ponto de vista. Aqui eu vou fazer uma exceção, preste bastante atenção nisso. Dentro do tipo dissertativo, né, desse guarda-chuva, existem gêneros específicos que vão ter características diferentes entre si, como a gente viu nos outros tipos. Aqui, quando eu penso na caracterização que eu tô te dizendo, né? Então, por exemplo, nessa ideia de que eu não preciso convencer ninguém de nada, mas eu preciso defender um posicionamento, essa ideia de convencimento, né, de que eu tenho que convencer o meu interlocutor daquilo que eu tô defendendo, ela só é verdade para um gênero específico, que tá aqui, que é a peça jurídica. Botei aqui para você, né? Qual é, gente, a intenção de uma peça jurídica? De uma peça escrita por um advogado para defender ou acusar alguém diante de um juiz. A intenção é convencer. Aqui sim, tá? Esse gênero textual, peça jurídica, tem como intenção convencer, porque tem como intenção convencer o juiz a ser favorável ao caso, né? A ser favorável àquele lado que o advogado está defendendo. Então, você escreve sim uma peça jurídica para convencer alguém do seu lado, para convencer alguém da sua opinião. Isso é um fato, né? Para convencer o juiz. Agora, imagina você no vestibular, vai escrever sua redação sobre um tema. E essa redação vai ser lida por um corretor, um professor especialista, enfim. Eu fico só imaginando, gente, esses corretores, sabe? Esses caras assim com um ego bem pequeno, né? Imagina um corretor da FUVEST, né? Um professor corretor da FUVEST. Imagina ele lá lendo seu texto e aí pensando assim, né? Ou falando assim, nossa, realmente, agora que esse menino escreveu isso aqui, ó, eu mudei de ideia. Agora eu acho que é por aqui. Não é isso, né, gente? Você não escreve uma redação para o vestibular para convencer o seu corretor da sua opinião. Não é essa a função, né? A função é defender bem um ponto de vista. Então, não importa qual seja esse ponto de vista. O que importa é que você faça isso de uma maneira organizada, que você faça isso de uma maneira lógica, que você respeite a estrutura, que você traga um repertório de base para defender esse posicionamento. Então, é isso que importa, né? O texto do tipo dissertativo, ele tem como intenção defender um ponto de vista, não convencer o outro desse ponto de vista. Esse convencimento, ele tem que acontecer apenas na peça jurídica, que tem como função mesmo convencer um juiz a dar um veredito para um lado ou para o outro, tá bom? Aí coloquei para vocês aqui alguns gêneros que estão dentro desse guarda-chuva do tipo dissertativo. Então, coloquei aí o artigo de opinião, o editorial, o manifesto, a resenha, né? O artigo de opinião, gente, ele tem como características o uso da primeira pessoa, uma linguagem um pouco mais informal, uma linguagem composta, né, de clichês, né, de expressões do universo comum, do senso comum. O artigo de opinião, ele é um gênero textual assinado pelo articulista. Então, sempre que você lê um artigo de opinião, você vai ver que tem o nome de quem escreveu ali, né? Diferentemente do editorial, por exemplo, que eu coloquei aqui embaixo. O editorial é um texto que vai mostrar a opinião do veículo de comunicação. Então, quem assina o editorial é a Folha de São Paulo, é o UOL, é o Estadão, né, é a Veja. Então, o veículo de comunicação vai assinar o editorial, né? O editorial é uma opinião do grupo, né, de comunicação e não da pessoa, né?
O artigo de opinião é uma opinião da pessoa. Então, o editorial ele vai ser escrito em terceira pessoa, ele vai ter uma linguagem um pouquinho mais formal. O artigo de opinião não, né? Então, tem essa diferenciação aí. O manifesto, ele vai ser escrito ou ele vai ser falado, e ele tem como objetivo também defender um posicionamento diante de uma situação específica. O manifesto, ele tem uma caracterização estrutural também específica, porque ele vai se dirigir a um grupo de pessoas, né? Então, ele vai se dirigir a um grupo de pessoas, ele vai, além disso, trazer características e dados e informações que suportem a opinião que está sendo defendida ali. Ele vai fazer isso de uma forma mais inflamada, então você vai ter aí expressões que são um pouco mais informais também, um pouco mais passionais, né, menos lógicas. Então o manifesto vai um pouco nesse sentido. E a resenha, gente, é quando eu tenho o objetivo de dar a minha opinião sobre uma produção ficcional, né? Então eu vou resenhar um filme, vou resenhar um livro, né, uma série. Então, o que você vai ter ali? Umas características básicas, né, da narrativa e a minha opinião sobre vale a pena ler, não vale a pena ler, o filme é muito bom, o filme é muito ruim, é muito fraco, enfim. Então tem um posicionamento aí também. E por último, né, nosso principal motivo, né, de atenção, que é o gênero dissertação escolar, né, gente? O gênero dissertação escolar é a redação do vestibular. É essa redação que é formada por introdução, desenvolvimento e conclusão, que deve ser escrita em 30 linhas, que deve trazer repertório, que tem uma formulação bem específica, né? A dissertação escolar é, então, essa redação do vestibular. Como eu já disse para vocês, né, eu não tenho que convencer o corretor da minha opinião, né? Não é essa a lógica e não é o objetivo da dissertação. O que eu tenho é que mostrar para ele a minha opinião de uma maneira organizada, lógica, bem estruturada. Então, isso vai ser bastante importante, tá? Gente, então, vistos os 5 tipos textuais, né, esses 5 grandes guarda-chuvas, então nós passamos pelo narrativo, pelo descritivo, pelo expositivo, pelo injuntivo e pelo dissertativo. O que a gente observou? Que esses 5 tipos textuais têm características gerais e têm intenções específicas. E que dentro desses grandes tipos existem vários gêneros, cada um com características específicas. O que a gente pode observar, né, agora, vistos todos os tipos e alguns exemplos de gêneros? Que é muito difícil eu ter em um texto um único gênero, um único tipo, desculpa. Eu ter em um texto um único tipo. É muito difícil, por exemplo, você vai entender isso que eu falei agora, que num romance eu tenha só narração. Vamos pensar no Machado de Assis, que eu acho que é mais fácil, vocês têm pelo menos algum contato com o Machado de Assis, né? Se eu pego Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um romance do Machado de Assis, né? Qual é a intenção desse romance? Contar uma história. Então, ele está no guarda-chuva do tipo narrativo, certo? Ele é predominantemente narrativo. No entanto, você não concorda comigo que nesse romance do Machado tem trechos descritivos, como tem em qualquer romance, né? Gente, é impossível contar uma história sem descrever, né? Os bons narradores, né, os bons autores, eles vão utilizar a descrição para contar uma história e transpor a gente para esse universo da história, né, para esse cenário. Então, o narrador vai descrever os personagens, ele vai descrever o lugar, né, ele vai descrever as sensações dessas personagens. Então, olha que importante que é a descrição dentro do romance. Aí vocês vão me dizer assim, nossa, mas o Machado de Assis, olha, o Machado não, né, mas você pegar um José de Alencar, por exemplo, descreve muito, tem muita descrição. Então tá no guarda-chuva do texto do tipo descritivo? Não, gente, por que não? Qual é o objetivo do romance? Contar uma história, né? O resto, a descrição, ela vem a serviço de contar uma história. Eu conto uma história melhor se eu descrevo? Sim, então tem que ter descrição no romance, né? Então, o romance, ele vai pertencer ao tipo narrativo, porque a intenção dele é contar uma história, mas ele vai ter trechos descritivos, ele vai ter trechos expositivos,
Então, o Machado pode trazer ali informações, pode trazer dados, por exemplo, né? Pode ter trechos injuntivos, então o Machado tem o que a gente chama de um narrador intruso, né? O narrador conversa com o leitor várias vezes. Então, você tem aí essa ideia de uma injunção, né? Do narrador do Machado falando, se você quer, me leia, se não, fecha o livro e vai embora, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, veja, o que eu quero que você observe? Que dentro de um texto, existem vários tipos textuais presentes, né? Mas um deles é predominante. E o que vai determinar essa predominância é a intenção, certo? Vamos pensar isso que eu acabei de falar para o texto dissertação escolar, que é o texto do vestibular e que é o nosso principal interesse, né? Vamos pensar o seguinte, o texto dissertação escolar, ele pertence ao tipo dissertativo, né? Então, ele está aqui no guarda-chuva do tipo dissertativo. No entanto, vou te fazer algumas perguntas aqui. Vamos olhar e fazer um check aqui. Posso usar trechos narrativos na minha redação do vestibular? Eu posso, por exemplo, num parágrafo, contar uma história, né? Trazer um filme, trazer um livro, trazer um personagem, uma cena para ilustrar um argumento meu? Posso, não posso? Então, a dissertação, ela pode ter trechos do tipo narrativo? Pode, né? Eu posso usar trechos expositivos? Ou seja, eu posso ter na minha redação exposição de fatos, dados, porcentagens que me ajudem a defender meu ponto de vista? Não só posso, gente, como devo, né? Isso aqui é super importante, é necessário que eu faça isso. Eu tenho sim que trazer exposição de fatos, dados, né? Para que os meus argumentos tenham mais força. Eu posso usar trechos descritivos, então eu posso descrever elementos, né? Eu até posso, se eu fizer isso de uma maneira objetiva, né? Se eu fizer isso de uma maneira que não comprometa, né? A objetividade do meu texto, então eu posso usar também trechos descritivos. Eu posso usar trechos injuntivos, gente? Não, tá? Aqui eu vou fazer um X gigante para você saber que não, você não pode usar de jeito nenhum. Isso aqui é a única coisa que você não pode fazer. Você não pode, na sua dissertação do vestibular, conversar com o seu corretor, dar ordens para ele. Se você fizer isso, você zera a redação, gente, tá bom? Tem um monte de gente que deixa recadinho pro corretor, que faz uma gracinha ali, me deu uma nota alta porque eu não estava bem hoje, não consegui escrever bem. Gente, isso zera a sua redação, tá? Não pode fazer isso. Então, eu posso usar trechos de todos os outros tipos textuais. No entanto, presta atenção numa coisa aqui, talvez você se identifique com isso. Não sei se já aconteceu, mas acontece muito de você receber uma redação com uma correção que diga o seguinte, né? Chega lá a sua redação corrigida e aí no final tá escrito assim: sua redação está muito expositiva. Ou esse parágrafo está muito expositivo. E aí isso baixa a sua nota. Por que isso baixa a sua nota, gente? Vê se você consegue entender isso agora. Porque o objetivo do seu texto é demonstrar um ponto de vista, certo? O objetivo do seu texto é ser um texto dissertativo, não é isso? O gênero dissertação escolar, ele não está dentro do tipo dissertativo. Qual que é o objetivo do tipo dissertativo? Defender um ponto de vista. Então, predominantemente, o seu texto tem que defender ponto de vista. Se o seu texto predominantemente está expondo fatos, dados, opiniões, ele está fugindo do gênero, então sua nota vai descer. Então, toma muito cuidado com isso. Eu não posso ter muita narração, eu não posso ter muita exposição, eu não posso ter muita descrição. Eu preciso ter predominantemente a minha voz argumentativa, porque a intenção do texto é essa. A intenção do texto é provar um ponto de vista, certo? A exposição, a narração, a descrição na minha redação do vestibular, elas têm que estar a serviço da argumentação, a serviço da defesa da tese. Então, é super importante que você tenha isso claro na sua cabeça, né? Porque se você coloca um desses trechos, né? O trecho expositivo, o trecho narrativo, o trecho descritivo em demasia no seu texto, o que vai acontecer é que você vai descaracterizar o gênero a que ele pertence. E com isso você vai perder nota, certo? Então, gente, para vocês entenderem, né, que o que eu coloquei aqui agora para a gente concluir, né, toda essa nossa linha de raciocínio.
Não há gêneros compostos apenas por um tipo de texto. Então, o gênero dissertação escolar, né, a redação do vestibular, ele não é composto só por dissertação. Ele é composto também por descrição, por narração, por exposição, né? No entanto, o que predomina? Qual é a intenção do texto dissertativo? É defender um posicionamento. Então, o que tem que predominar? A dissertação, né? Eu posso ter trechos narrativos, eu posso ter trechos descritivos, posso ter trechos expositivos, mas a predominância tem que ser da dissertação, tá? Então, vamos lá. Não há gêneros compostos apenas de um tipo, mas há um tipo predominante, tá? E o que determina o que é predominante é a intenção, né? A intenção que eu tenho quando eu escrevo esse texto, quando eu estou presente nessa situação de comunicação, sim? Se você entender isso, gente, essa diferença entre tipo e gênero textual, e se você entender que isso faz parte de situações de comunicação específicas, você vai conseguir ler melhor textos, interpretar melhor esses textos e produzir redações muito melhores. Tanto redações que sejam para o vestibular e que esse vestibular exige, né, a dissertação escolar, quanto para outros vestibulares, como a Unicamp, por exemplo, que eu te falei lá no início da aula, que vai cobrar gêneros. Então, a Unicamp pode cobrar uma carta, pode cobrar um manifesto, pode cobrar um rótulo, né? E você vai saber fazer. Por quê? Você vai entender qual é a intenção dessa situação comunicativa, a que tipo textual esse gênero pertence e, portanto, como você deve estruturar esse texto para que a banca, né, te avalie bem. E é importante isso para a vida também, né, gente? Toda vez que você for se comunicar, é importante que você saiba quem é o seu enunciador, é importante que você saiba quais são as máscaras enunciativas envolvidas e, portanto, qual é o tipo e qual é o gênero textual que estão sendo produzidos, certo? Espero que tenha ficado clara toda essa nossa reflexão e esse nosso percurso. Ele vai ser bastante importante como uma introdução para a gente pensar a questão da redação do vestibular e da estrutura que nós vamos trabalhar aqui, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.